Estamos vivendo no tempo da internet, na era mais moderna que o mundo já viveu até agora. Hoje não há necessidade mais nem de se escrever carta, a não ser que deseje, porque a facilidade, o acesso à comunicação a longa distância está cada vez mais fácil de se conseguir. Então, diante deste momento que estamos vivendo, a internet tem sido o carro-chefe de toda essa tecnologia e dessa comunicação tão preciosa e expandida. O problema não está em se ter internet. O problema está nos problemas que a internet traz. Ela é muito boa, ela tem trazido avanços, ela tem ajudado inclusive a própria medicina, ela tem ajudado muita coisa, tem facilitado e agilizado muito a vida do ser humano. Mas, no entanto, tem distanciado pessoas e tem causado alguns problemas. O maior deles, com certeza, é envolvendo imoralidade, crimes, entre outras coisas. Tudo na vida do cristão deve ser utilizado com a máxima temperança e equilíbrio, isto é, um efetuar do espírito que acontece apenas na vida do verdadeiro cristão, do cristão amadurecido. Use com moderação. Nós temos aqui hoje uma dica de leitura que é um dos melhores livros já lançados aqui no Brasil, na minha opinião. É um assunto muito delicado e tabu para muitos cristãos. Eu estou falando do livro A Armadilha da Pornografia. Ele traz orientações para pastores e leigos na questão do vício sexual. Segundo pesquisas, existe quase 2 bilhões de sites pornográficos atualmente no mundo. Estes sites têm alcançado tantas pessoas que tem sido a principal causa nos Estados Unidos, uma das principais causas nos Estados Unidos e também aqui na América que nós vivemos, aqui no Brasil, em casos de divórcio, ciúmes, contendas. A questão da internet e o divórcio não abrange somente a pornografia em si, mas também tem servido através das redes sociais de instrumento de tropeço para muitos casais em conversações impróprias. A internet tem sido uma armadilha fatal também para o ministério. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2013 provou que 50% dos homens cristãos e 20% das mulheres aproximadamente estavam viciadas em pornografia. Imagina que isso era 2013. Será que isto melhorou com o avanço tecnológico da internet? Provavelmente não. Também, segundo a mesma pesquisa do Instituto Cristão Americano, 54% dos pastores que foram entrevistados naquele ano de 2013 confessaram estar viciados em pornografia. 30% deles até assumiram que nos últimos 30 a 50 dias haviam consumido pornografia de alguma forma, principalmente pela internet. O número é alarmante, o número é grande e alarmante. E como se não bastasse os efeitos causados ruins sobre a mente e a vida até conjugal dos adultos, também está agora alcançando muitas crianças. São muitos os cristãos que volta e meia retornam para olhar a pornografia na sua internet, no seu celular. Abre uma janela anônima em que sua esposa não possa ver. Qualquer coisa que façamos em que nossa esposa não possa ver já se constitui um quarto secreto, um lugar secreto para pecar. O livro que nós estamos indicando traz tanto experiência do autor quanto a pornografia, quanto também experiências de outras pessoas que durante muito tempo conviveram com este vício terrível e que lutaram até conseguir vencer este problema muito sério. Na verdade, o primeiro ingrediente para se vencer é uma vida em comunhão com o Espírito, em constante oração. Está escrito em Gálatas capítulo 5 que se somos guiados pelo Espírito, não cumprimos os desejos da nossa carne.
porque ele nos domina, o Espírito nos domina, mas se não deixarmos o Espírito dominar a nossa carne, é a nossa carne, com nossa natureza e instinto, que haverá de nos dominar. Então fica a dica aí do Teologizando. A nossa dica do nosso canal hoje é este livro, editado pela CPAD, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, o livro A Armadilha da Pornografia. Tenha muito cuidado. Se você quer vencer a pornografia, procure alguém que tenha entendimento e que seja liberto disso para que ele possa te orientar. Você, mulher, procure uma mulher para conversar com uma mulher de Deus que possa também te orientar. Alguém de maturidade vai conseguir te orientar. Tudo aquilo que você vê nos sites pornográficos é uma tentativa de Satanás de prejudicar a sua mente. A pornografia violenta a sua mente, ela tira toda a perfeição do teu caráter, tudo aquilo que Deus já construiu na tua mente em relação à moralidade, em relação ao respeito para com o sexo oposto. E muitas vezes existem casos de inícios de tendências ou vontades voltadas para sexo ao mesmo sexo, isto é, homossexualismo ou até mesmo bigamia, por causa do vício da pornografia. Existem principalmente o caso específico de muitos homens, muitas pessoas do sexo masculino, que perdem o prazer de estar com a sua esposa e ter seu relacionamento íntimo apropriado, segundo as Escrituras, apenas para o casamento, venerado entre todos seja o leito sem mácula, mas muitos têm perdido esta alegria, porque ele está completamente viciado em pornografia e não consegue satisfazer os seus instintos, porque esses seus instintos, que são dados por Deus, estão agora completamente deturpados. Se você deturpar os instintos que Deus te deu, será difícil voltar a controlá-los. É por isso que o Espírito habita no corpo. Ele controla os teus instintos, mas ele não faz violentamente. O inimigo faz. Também a palavra de Deus também fala bastante sobre a questão da imoralidade sexual. As Escrituras têm textos muito importantes, como aquele texto do apóstolo Paulo que diz: fugir da prostituição. Paulo também escreve para Timóteo dizendo: fugir das paixões da tua mocidade. Por não vigiar e por não fugir, nós vemos casos na Bíblia como a queda de Sansão, o fracasso de Davi, no meio do caminho do seu trabalho, da sua chamada divina que Deus lhe concedeu. No livro de Provérbios, o capítulo 4, versículo 23, escrito pelo próprio Salomão, que teve alguns problemas na sua vida com esta questão a questão do sexo ilícito e desenfreado, tanto por questões políticas quanto por questões particulares, apaixonado por aquele monte de mulheres de seu harém, mas ele escreve na sua maturidade, ele escreve Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, que é aqui, evidentemente, exegeticamente falando, e diz o texto: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus, falando sobre a questão do olhar, Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Jesus também disse que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. É preciso então que santifiquemo-nos, espírito, alma e corpo. Também o corpo precisa de santificação. Ainda no capítulo de número 4 do livro de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, diz: quanto ao mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Existe também um texto na Bíblia que diz que aos puros tudo é puro, mas ao impuro todas as coisas são impuras. Tudo vai depender de como está a tua mente. Então, esta é a recomendação bíblica que nós temos, entre tantos outros textos sagrados. O capítulo 31 de Jó
o grande homem de Deus, o patriarca homem de Deus, ele professa dizendo: fiz concerto com os meus olhos, como pois as colocaria sobre uma virgem? Jó está dizendo que fez um concerto consigo mesmo, diante de Deus, para que ele não cobiçasse aquela que não lhe pertencia. Por isso, ele aparece nas Escrituras como tendo uma só esposa. Não vemos nem mais que uma esposa, nem antes, nem durante e nem depois da sua provação, mesmo tendo sido um homem rico antes e muito mais rico depois. Não consuma pornografia. Não vá a lugares onde há algum tipo de propaganda vinculado à pornografia. Se você subjugar a tua natureza, buscando a natureza de Deus sobre você, você realmente vai conseguir vencer a pornografia. Que Deus continue te abençoando. Passe adiante este vídeo que pode ajudar muita gente neste problema. É possível vencer, sim. O que você precisa é ter vontade para isso, crer em Cristo, se dedicar e ser orientado. Deus abençoe você em Cristo Jesus. E lembre, Jesus está voltando.